Bom, vamos lá. Fala ainda sobre o derby do Palmeiras e Corinthians, né? O derby, já que é Palmeiras e Corinthians, é o derby o nome dado. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Os caras querem punir o Luigi e o Andreas Pereira. Pra mim, um absurdo. Pra mim, uma puta de uma bobagem, né? Mais uma vez, os caras querem fazer nome em cima de coisas que não fazem sentido algum, tá? E eu separei aqui uma matéria do UOL referente a tudo isso que está acontecendo. Para a gente falar um pouco sobre em cima dessa matéria, em cima do que eles estão querendo referente a essa punição do Luigi e do Andreas Pereira. Bom, vamos lá, dar uma lida nessa matéria. O meio-campista Andreas Pereira e o atacante Luigi incorrem risco de desfalcar o Palmeiras até o final dessa edição do Campeonato Paulista. Ponto. Para mim, não é novidade nenhuma. O Palmeiras vem, né, já não é de hoje que estão tentando. O Palmeiras, na verdade, criaram um estigma em cima do Palmeiras referente ao Palmeiras ser beneficiado em vários jogos, né, pela arbitragem. Isso aí virou um mantra dentro do futebol, pelos outros times, principalmente pelo Flamengo, principalmente pelo Corinthians, no caso de que o Palmeiras, e principalmente pelo São Paulo, tá? O São Paulo é um dos pivôs desse mantra aí que falam que o Palmeiras sempre é beneficiado. Enfim, criaram essa bobagem e agora pode sobrar para o Palmeiras o caso do Luigi e do Andreas Pereira. Aí vamos lá, ó. Como confirmou o UOL, os atletas devem ser denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, ou TJD, de São Paulo, e eles serão enquadrados no artigo 258 por atitude antidesportiva. Os atletas do Palmeiras podem ser punidos com 6 jogos de suspensão. Aí, cara, pra mim já começa a mó palhaçada aí, porque você vai punir um cara com 6 jogos. O Palmeiras agora, que agora a fase mais importante do Campeonato Paulista é a fase de eliminatórias, é óbvio. E agora você chega nessa reta final que tem os jogos para fazer, e aí você vai lá e pune não o Luigi, mas o Andreas Pereira, que é um jogador titular, é uma das principais peças do Abel Ferreira para a continuidade desse campeonato. E aí você vai chegar lá e pune os caras por conta de o Andreas Pereira, por conta de passar o pé em cima da marca do pênalti, gerando uma atitude antidesportiva, e o Luigi porque é simplesmente um doido, né, que foi lá e na comemoração do gol chutou a bola e acabou pegando no rosto de um torcedor, que pra mim, cara, atitude não é nada pra punir o cara por 6 jogos, mas sim tomar uma correção lá, falar, ó, filhão, não pode, né, você não pode chutar a bola lá, porque você pode pegar tanto o fotógrafo, quanto o repórter, quanto o cara que tá assistindo o jogo, enfim, não faz sentido nenhum esse chute na bola. Bom, vamos lá. A ideia do órgão é denunciar os atletas antes da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, que acontece neste fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Guarani no domingo e blá blá blá. Bom, beleza. Se os jogadores pegarem a pena máxima, eles já estarão fora de uma possível final com o Palmeiras. Aí, pra mim, já volto a repetir mais uma vez. Se criou-se o mantra que o Palmeiras sempre é ajudado pela arbitragem, que o Palmeiras foi beneficiado. Inclusive, chegaram a falar que o Klaus era palmeirense, que tinha carteirinha da Mancha Verde, enfim, aquele monte de bobagem que a gente já sabe. Mas a arbitragem, como ela erra pro Palmeiras, ela erra pro Flamengo, ela erra pro Corinthians, ela erra pro São Paulo, ela erra para todos os clubes. Porque a arbitragem do Brasil, infelizmente, é ruim, não é uma boa arbitragem. Agora vão tentar profissionalizar essa arbitragem para quem sabe melhorar, dar uma cara para esse novo futebol brasileiro, essa gestão, parece que essa gestão nova da CBF está querendo fazer algo para melhorar o futebol, inclusive mexendo no calendário. Enfim, tem algumas coisas boas, mas para mim, você arrumar uma punição para o Andreas Pereira, porque ele foi lá e cutucou a terra, eu acho um absurdo, principalmente se tratando dessa reta final. Aí lá fala dos lances, né? Aí vamos lá pro artigo, que é o mais absurdo ainda. O artigo 258 do CBJD é enquadramento mais comum nesses casos de atitude antidesportiva por ser uma cláusula aberta e subsidiária, usada quando a conduta não se encaixa
de forma precisa em tipos de penais desportivos mais específicos. A pena prevista varia de 1 a 6 partidas, mas a prática, a Justiça Desportiva costuma aplicar sanções mais brandas quando não há histórico de violência ou reincidência. No caso do Luigi, a Procuradoria até poderia tentar um enquadramento mais gravoso, até que em uma hipótese de incitação à hostilidade. No entanto, esse dispositivo exige uma prova clara de intenção ofensiva ou discriminatória, ou que leva consideravelmente ao rigor probatório, sem a evidência de um dolo específico, já que o ato ocorreu no calor de uma comemoração. Aqui já explica muita coisa, tá? O Luigi, ele chutou a bola. O cara, ele tinha acabado de perder o gol, o Palmeiras foi e fez um gol ali, minutos depois. E o cara ali explodiu. Aí a comemoração do cara foi e chutou a bola. Infelizmente, acertou alguém, né, lá na torcida dos caras. Mas eu não acho que é por uma punição de 6 jogos, ou mais, ou você criminalizar o Luigi por conta de um lance daquele, né? Acho que tem coisa mais importante para se tratar. Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, cara. Eu acho que é mais uma das bobagens, é mais uma das coisas mais absurdas vinda do futebol brasileiro. Eu acho que tem tanta coisa para você se preocupar que você fica se preocupando com umas coisas inúteis, né? Em punir o jogador porque ele passou o pé em cima da marca do pênalti. E tudo isso, você sabe por que gerou tudo isso? Porque o Corinthians perde o clássico, tendo um pênalti a favor, um pênalti que, na minha opinião, é totalmente duvidoso se o goleiro acertou ou não. O jogador acertou ou não o jogador do Corinthians. Foi um pênalti, um lance totalmente duvidoso, como todos os jogadores saem socando, como todos os goleiros saem socando. Foi um lance mais comum do que o normal. E na minha opinião, eu volto a repetir aqui e vou falar isso por várias e várias e várias vezes. Tem muito mais gente querendo se aparecer no futebol brasileiro do que querendo uma solução. E se o Memphis tivesse acertado aquele gol, não teria nada disso. Teriam falado, óbvio, do lance. O cara foi lá, passou o pé em cima da marca do pênalti, mas o Memphis foi lá e fez o gol. Sairia como o rei. O derby poderia terminar com o resultado a favor do Corinthians, como terminar em empate, ou como terminar com a derrota, assim como terminou o Palmeiras ganhando lá. E não teria nada desse tipo de polêmica. Mas como o Corinthians perdeu, como o pênalti foi perdido, o cara escorregou, aí fica lá. Foi a catimba do Andreas Pereira que deu errado pro Memphis perder o pênalti. Então, cara, para encerrar esse assunto, tá muito chato o futebol brasileiro. Muito chato. Uma puta de uma bobagem, uma puta de uma bobeira, na minha opinião, e eu vejo dessa forma, tá? Agora, para encerrar aqui, o Maurício do Palmeiras se naturalizou paraguai e pode jogar a Copa do Mundo. O Meia tem o pai nascido no país vizinho, tá aqui a matéria do GE, e está apto a ser convocado pelo Gustavo Álvaro, que é o técnico da seleção paraguaia. Aí tá aqui, vamos ler a matéria, passar rapidinho. Ó. O meia Maurício do Palmeiras agora está apto a defender a seleção do Paraguai. O jogador que tem pai nascido no país vizinho se naturalizou e já consta na lista da FIFA de atletas que trocaram de federação. Assim, ele pode ser convocado pelo técnico Gustavo Álvaro, inclusive para a Copa do Mundo. O Paraguai se classificou com a última vaga direta na América do Sul e disputará a competição pela primeira vez desde 2010. Maurício, que chegou a defender seleções brasileiras de base, avaliava essa possibilidade desde 2022, ao menos quando surgiu no Internacional. Se a convocação acontecer, ele poderá ter como companheiros no Paraguai os também palmeirenses Gustavo Gomes e Ramon Souza. Na atual temporada, Maurício disputou 6 jogos pelo Palmeiras com 2 gols marcados. Cara, aqui assim, eu sou bem claro a dizer, tá? O Maurício
É um bom jogador no Palmeiras, eu acho que quando ele chegou foi muito mais importante do que hoje. Mas eu acho que o cara defender a seleção paraguaia, sendo que ele é brasileiro, se naturalizou, talvez até por uma questão do empresário dele, que muitas vezes eu acho que isso é jogada do empresário. Fala assim, meu, você não vai ter chance na seleção brasileira. Vai lá, se naturaliza paraguaio. Você vai ter chance na seleção paraguaia. Vai ser um destaque lá, porque o Paraguai também não é lá essas coisas. Você vai ter um certo destaque. Aí o que a gente vai fazer? Você virando um certo destaque. A gente vai pegar, nós vamos pegar e vamos te vender por uma oportunidade lá na Europa. Eu penso isso. Não vejo outra explicação pro Maurício querer servir a seleção paraguaia. Já que desde 2010 ela não vai pra Copa. Então, sei lá. Vejo assim. E, cara, futebol brasileiro realmente é uma piada. E o derby ainda faz muita gente chorar. Avante palestra.